Vamos falar sobre Kupiansk. Não que Kupiansk está sendo invadido neste momento, não é isso, mas é que eu gosto muitas vezes de antecipar, de deixar você exatamente já ciente do que pode ocorrer. Como dizem alguns inscritos no canal, o que gosta exatamente do canal é isso, né? De trazer os mapas e de antecipar certos movimentos. Evidentemente, eu não tenho acesso ao que o quartel-general dos dois lados estão dizendo, é só baseado nos relatórios e nos mapas e um pouco de lógica, tá? Questão de usar a lógica de possíveis avanços. Kupiansk, que é uma cidade pré-conflito, né, pré-2022, tinha por volta de 27 mil, né, 27 mil pessoas, a população aproximada. Kupiansk que é quase uma conurbação com Kupiansk-Vuslov, que fica vizinho, tá? São várias, algumas cidades em conjunto, uma próxima à outra, de certa forma, junto com, por exemplo, mais abaixo aqui, tem outros vilarejos, enfim. Mas vamos pegar Kupiansk especificamente. Kupiansk, que em fevereiro de 2022 foi ocupada 100% pelos russos e que em outubro teve uma contraofensiva ucraniana e os ucranianos conseguiram repelir os russos, então, em outubro de 2022, e desde então os russos têm que reconquistar, né, fazer todo um avanço, eles tiveram que recuar. Kupiansk, que já fica já aqui, né, na época os russos tiveram que recuar para Luhansk. Kharkiv, né, o Oblast de Kharkiv é onde está inserido Kupiansk. Esse mapa que eu estou mostrando aqui é o Divigen, tá? Existem variações, se eu abrir, por exemplo, vamos abrir um por um. Se eu abro o mapa, o Live UA Map, que é o que eu costumo analisar notícias, enfim. Ele é um pouco mais lento, às vezes, em trazer algumas informações, só que são bem confiáveis, né? E por que, que eu estou trazendo a questão de Kupiansk, só para você entender? É que tempos atrás, final do ano, para ser mais preciso, os russos tentaram avançar, tá? Pós-Rio, conseguiram avançar, teve bombardeios, depois os ucranianos conseguiram repelir. E desde então há meio que um congelamento, há pequenos conflitos ali e acolá. Só que o que tem ocorrido? Deixa eu mostrar agora no Calibrated, que esse para você entender o que está acontecendo. Aqui está o setor, deixa eu deixar mais ou menos assim o mapa. Aí fica na meiuca, mais ou menos. Pronto, tá aqui. Vamos lá, deixa eu contextualizar aqui. Cá estamos com Kupiansk. Beleza? Kupiansk aqui. Kupiansk ele é um entroncamento, como você pode ver, de estradas e de ferrovias. Não é? Vários caminhos diversos. Então é logisticamente importante. O que é que tem ocorrido assim como voltou a ocorrer? Mesmo com o inverno rigoroso de -2, de 0 graus, né, temperaturas muito baixas, basicamente nós temos em torno de 50 dias de inverno. Né? Normalmente março, o final de março indica o final do inverno na Ucrânia e o início, né, começa a temperaturas mais constantes positivas, até chegar por volta dos 20 graus. Então, estamos começando a transição em que em alguns locais, eu não lembro agora quem foi que falou dos seguidores, que em alguns locais tem uma certa razão quanto à questão do solo. Tem locais que são tão lamacentos que a lama, se é lama, tem uma concentração maior de água. Em temperaturas muito frias ao longo do tempo, o solo fica rígido, rígido demais. Então, nessa fase mais intensa de inverno, dependendo da situação, os soldados podem acelerar o passo. Então, o clima, mesmo sendo muito frio, favorece o avanço em alguns locais. Um dos locais mais complicados de avanço russo recentemente era nesse trecho Kharkiv como um todo, tá? Tudo de Kupiansk para baixo, e Kupiansk até perto de Chassiv Yar, toda aquela coluna, todo esse trecho, muito difícil o avanço, muito lamacento, e os russos, mesmo assim, mais recentemente, começaram a avançar muito forte, principalmente nesses setores que você está vendo em amarelo aqui, ó, um verde na realidade. Esse setor aqui é um avanço
nas últimas 48 horas, 72 horas, em Zapadne, ao sul de Zapadne. Lembrando que existe mais de uma Zapadne, tá? Essa Zapadne de Kupiansk. Os russos conseguiram descer para cá, conseguiram avançar nesse sentido. Então, tudo leva a crer que o solo está favorecendo de novo eles conseguirem avançar com blindados, tá? E estão se reposicionando e há uma grande chance de novo, começarem a fazer cabeças de ponte em locais estratégicos. Se aqui os russos já tentaram, não conseguiram avançar, né, travaram, então o caminho mais óbvio dos russos é começarem provavelmente a fazer um movimento de cabeça de ponte. O primeiro movimento de cabeça de ponte acabou de ser feito aqui ao sul de Zapadne, que é esse aqui, ó. Deixa eu só dar mais um zoom aqui para você entender o que seria a cabeça de ponte, ó. Então nós temos todo esse espaço vazio, né? Então o cabeça de ponte provavelmente vai ser o início, né? Esse movimento para cá. E aí os russos precisam tomar alguma outra posição, tá? Então provavelmente eles vão começar a avançar nesse sentido. É o caminho mais lógico, tá? Avançarem nesse sentido, para quê? Para poder conquistar, já que não tem fortificações muito grandes nessa região aqui, então eles provavelmente vão ter que fazer esse movimento. Uma curiosidade sobre as proximidades de Kupiansk é que um tempo atrás desse, quem foi avistado nesse setor foi o pessoal do Azov, tá? Que agora é um regimento, não é mais um batalhão, e sim um regimento. Então, há a possibilidade de os russos começarem a enfrentar o agora regimento Azov. Deixa eu tirar só o zoom para vocês entenderem. Então, ó, percebam que há um grande alvo de possível cabeça de ponte, que seria essa outra piscana aqui. Por que outra piscana? Porque já existe uma piscane que fica ali na região de Pokrovsk, que inclusive os ucranianos avançaram um pouquinho. Então, essa piscana aqui, que também existe uma outra Ivanivka de outro setor, tá? É bem complicado, é normal, tá? Tem nomes repetidos. Ó, tem outra aldeia chamada Piscana aqui também. Então, uma das piscanas que vai em direção a Kupiansk, basicamente, há uma grande chance dos russos fazerem a cabeça de ponte, a outra cabeça de ponte ser aqui, a partir daqui. Tá? O avanço ser nesse sentido, para daqui de Piscane fazerem um trampolim. Aí eu não sei qual seria o caminho mais óbvio. Se seria beirando a estrada ou seria rumo a Podoli, por exemplo. Mas em alguns desses locais, dos grandes candidatos de trampolim dos russos é essa região de Piscane. Tá? Outra região candidata de trampolim, tá, dos russos, mas aí está bem mais distante, que é essa região de Kolesnivka, ou Kolesnikivka. Kolesnikivka. Desse é um quase trava-língua mesmo, tá? Perceba que está bem mais distante, tem alguns vilarejos no caminho. Então, é uma possível outra candidata. Mas candidata de imediato, se eu fosse apostar, imaginando a posição das tropas hoje, baseando-se na questão de quantidade de aldeias, enfim, de construções no percurso, Piscane é o local mais óbvio de fazer uma possível cabeça de ponte e fazer um início de cerco. E, evidentemente, Kolesnikivka vai ser uma segunda etapa, uma segunda fase de avanço. Mas de que sim, há uma grande chance, há uma mudança bem interessante das posições de tudo que está acontecendo aqui nesse setor, tá? Eu já vinha falando para vocês que os russos conseguiram mudar a estratégia aqui próximo a Tópoli, conseguiram encontrar-se nessa questão de avançar por esse trecho, de avançar pelo rio, conseguiram encontrar-se nesse sentido de avançar, foi onde ocorreu recentemente. Eu trouxe em outros vídeos, tá? Que estão conseguindo se posicionar melhor e trazer já a presença aqui nesse setor, mesmo com o rio correndo água ainda, mas de conseguirem atravessar usando barcaças. Então, esse trecho é um trecho que provavelmente, usando a lógica aqui de cidades, quais são as possíveis localidades de avanço,
O local mais óbvio de avanço é Kupiansk. Tá? O local mais óbvio de avanço nesse momento, todos eles levam a o setor de Kupiansk, então provavelmente esse vai ser o caminho. Vou mostrar só um outro mapa aqui para você ver, que é o Divigen, que tem mostrado, é um mapa russo, que tem mostrado ser bem eficiente nas informações, tá? Eles aceleram às vezes eu tenho que confirmar um pouquinho, ter uma certa cautela com os informes, porque é normal fazer um certo exagero, mas perceba que os russos estão a uma distância pequena aqui, ó. Em termos de distância, deixa eu ver aqui, ó. Em termos de distância do fronte para Piscane, não está nem 1.500 metros. 1 quilômetro da entrada mesmo aqui, então 1.040, 1.000 metros. E daqui, de Piscane, por que que eu comentei que é uma plataforma interessante? Plataforma nova, como diz os memes. Ó, vão estar da entrada aqui, vamos marcar da fortificação, tá? Tem uma fortificação aqui, então da fortificação 7 quilômetros. Então é um provável, Pablo, não é distante? Mais ou menos, tá? Baseado no contexto aqui, um dos locais mais interessantes de falha de fronte, de ataque, é aquilo que eu disse, o candidato a trampolim tá piscando, tá? E é aquilo que eu falei mais cedo, o Kolesnikivka, que é esse setor que os russos estão começando a avançar o rio, mas perceba que tem presença de fortificações no caminho, mas é um segundo local futuro de avanço. Mas para agora, eu apostaria em Piscando. Você me diz aí o que é que tá achando, gostou desse tipo de análise? Depois eu vou pegar outros setores e vou dar uma analisada, ver o que é que mudou, comparar, para depois a gente ter alguns comparativos e vou falar, olha, dia tal, dia eu comentei sobre isso, enfim. Então é isso. Valeu, grandíssimo abraço. Valeu.